Bom, mas enfim, aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, tudo no caminho, né? Acho que o mercado a gente aprende todo dia, então eu estou aprendendo a lidar com a consolidação, né? E é bom, é aprendizado, é importante aprender. Mas a gente acha só, Flávio, que a consolidação não faz parte do mercado, porque a gente, na verdade, se a gente pensar bem, foram 6 meses de tendência. Primeiro, tendência de baixa. O mercado, durante, sei lá, quase 20 pregões, desabou. E aí, depois, eu vou até contar aqui, né? Do fundo até o topo foram 91 pregões, então são 4 meses e meio, mais os 1 mês e pouco que a gente passou caindo, são 6 meses de mercado em tendência. E aí passa a falsa impressão de que o mercado vive em tendência, né? Que ele não consolida jamais, né? Mas aí eu falei, bom, deixa eu olhar no gráfico aqui. Eu identifiquei aqui de 2016 para frente, né? Uns 10 momentos aí que a gente teve uma tendência lateral, né? Assim como essa que a gente está tendo agora. E o que é mais engraçado, essa aqui por enquanto ainda não é uma das maiores, pelo contrário, ela é uma das menores, né? Teve outras que foram muito mais enjoadas do que exatamente essa aí. Mas vamos lá, cara, eu queria entender que você contasse um pouco de história, cara. Como é que um professor de matemática, certo? Perfeito. Descobre o mercado, como é que você se apaixona por isso, enfim, que história é essa, quando começou, enfim. Bom, vamos lá. Eu me formei em 2008, eu acho, e de lá para cá a vida evoluiu, né? Entrei em escola particular primeiro, passei no primeiro concurso, depois passei no segundo, e aí a minha vida estava um quadradinho ali, trabalhando em 4 escolas, 60 tempos por semana, aquela vida fácil de professor. Mas estava bem, a minha vida estruturada, apartamento praticamente quitado, 2 carros, a minha esposa não trabalhava, ficou em casa cuidando das crianças, da família e tal, organizando essa parte tão difícil. E um belo dia, no final de janeiro, um dos meus patrões, né, de uma escola que eu trabalhava, falou: Flávio, eu precisei otimizar 2 turmas tuas, ou seja, as 2 turmas que eu tinha à tarde foram para amanhã. E eu não tinha mais tempo para dar aula de manhã, então eu perdi 2 turmas. E eu que ganhava 10x e gastava 9x, passei a ganhar 8x e gastar 9x. Aí a conta não fechava mais. Eu falei, caramba, vou ter que arrumar alguma coisa para fazer. E aí comecei a correr atrás de alguma coisa que me remunerasse, né? Aí, entre as coisas que eu achei, um belo dia eu vi um vídeo até do Danilo Zanini, né? Que tem lá um módulo no curso. Mostrando lá o mercado e tal, com Elias. E eu olhei aquilo e falei, cara, eu quero isso, né? E aí comecei a estudar, correr atrás de coisas que eu não fazia há um bom tempo, né? Embora eu sou professor, mas a matemática não muda, não é igual professor de história. Professor de história muda toda hora o que ele vai ensinar. A matemática não, você aprendeu ali o que você vai dar, aquilo ali praticamente pro resto da vida. Raramente sai uma coisa nova. Então, eu não estava habituado a estudar, né? Mas assim, eu gostei muito do negócio, né? E eu comecei a estudar de uma forma que eu nunca tinha estudado antes na minha vida, né? Me dedicar de um jeito... talvez, acho que eu comecei pelo motivo errado, que era o dinheiro, né? Eu estava estudando, correndo atrás pelo dinheiro. Hoje em dia, meu pensamento já não é esse, né? Eu acho que eu encaro como profissão, eu quero viver disso, é uma coisa que me dá um prazer extremo, e agora eu quero viver desse negócio, né? Aí, vendo lá os vídeos, eu comecei no YouTube de graça, vendo vídeo de todo mundo, né? Encontrei um vídeo teu, né? Eu comecei dia 12 de fevereiro, aí dia 28 de fevereiro eu vi um vídeo teu, eu comecei a escrever tudo em caderno, né? Então eu tenho aqui uns 5 cadernos aqui de tudo quanto é tipo de estratégia, tua, do Cohen, do Igor Rodrigues, do Aliakin, de todo mundo que deixava algum conteúdo gratuito na internet, eu ia lá e tentava estudar. E no começo, eu procurava o que todo mundo procura, né? Que é o setup maravilhoso, aquela estratégia que vai te deixar rico de um dia para o outro, aquele indicador X com indicador Y, quando bate ali é compra, quando faz o contrário é venda. E aí eu fui aprendendo que não era bem assim, né? Que não era assim que funcionava. Mas eu comecei, acho que errado, como a maioria das pessoas começam. Quando as pessoas chegam e dizem, Flávio,
eu não entendo nada de mercado, vou fazer o curso do André. Eu falei, pô, queria eu ter tido esse insight de começar fazendo o curso do André, porque o que eu perdi de dinheiro antes de pagar um curso, eu pagava 2, 3, 4 cursos fácil, né? E tendo uma base boa para poder entrar no mercado de forma adequada e com um tutor, alguém, fala, vai para lá, vai para cá, vem aqui, isso aí não, esse choque eu já tomei, não bota o dedo aí não. Entendeu? Então, talvez nem seja necessário um curso, né? Mas o cara precisa, antes de colocar dinheiro no mercado, ele precisa aprender, seja com curso, seja com livro, seja assistindo vídeos no YouTube, né? Tem muita gente que prefere dessa forma, começar devagar e tudo mais e tal, seja com o que hoje as corretoras já oferecem, um educacional minimamente organizado já dentro das corretoras, né? Sim, tem que ser pelo aprendizado, né, Flávio? Começar pensando em ganhar dinheiro, assim, não é só o seu caso, assim, você nem tem traumas, porque a gente já falou, não teve grandes prejuízos e tudo mais e tal, não sei o quê, mas muita gente tem porque eu acho que justamente começa pensando no motivo errado e não se prepara para o primeiro passo. Perfeito. E outra coisa, eu quando comecei, né, eu tentei encarar o mercado igual matéria de escola, né? Quando você entra na escola, você aprende matemática, português, inglês, geografias, né? As matérias todas juntas. E eu peguei isso para mim. Então eu também comecei estudando swing trade, day trade, opções, long e short, commodity. Eu estudei tudo, eu estudava tudo, até hoje, né? Eu estudo tudo ao mesmo tempo. Então, eu botei fé que diversificar, né? Eu ter conhecimentos diversificados poderia lá na frente me ajudar. Porque, de repente, no momento em que o swing trade não está legal, de repente ali eu vou fazer um lançamento perto com opções, né? Que aí eu não preciso que o papel suba, né, muito para poder conseguir dinheiro. Ou eu vou trabalhar com long e short. Enfim, eu encarei desse jeito. E, sinceramente falando, eu não sei se isso me atrapalhou ou me ajudou. Hoje em dia, eu gosto do nível de conhecimento que eu tenho, né? Eu tenho conhecimento em várias vertentes, mas talvez se eu tivesse focado em uma única coisa, desde o começo, talvez o meu caminho tivesse sido mais fácil. Não tem como precisar, né? Mas... eu tenho um pouco de medo disso, dessa coisa, assim. Tem muita gente que fala o seguinte, tá começando, não aprende nada, só faz isso aqui, fica especialista nisso e tal, não sei o quê. Eu acho que o cara tem uma chance maior de ficar num tempo mais curto, especialista naquilo, enfim, até tirar dinheiro daquilo e tudo mais, né? Mas eu acho que o cara fica muito restrito a alguma coisa que ele aprendeu com alguém e depois ele vai ter dificuldade em entender o resto do mundo, sabe? De como funcionam as coisas. Talvez fique para esse cara... Assim, essa é a minha impressão, que falte ele entender alguma coisa sobre algum tipo de risco que ele não vai ver porque ele tem aquele setup somente e tudo mais e tal. Eu gosto, Flávio, da ideia de tipo assim, conhecer mais coisas, né? De ler um livro como o Análise Técnica Explicada do Pring, entendeu? Onde você vai ver, sei lá, 30 indicadores. Eu sei que eu não vou usar 30 indicadores, mas, cara, se eu tenho que escolher um para usar ou dois para usar, eu prefiro, antes, dar uma passada e entender que funciona esses 30, entendeu? Do que alguém falar assim, usa esses dois, pronto, acabou. Entendeu? Isso é uma coisa minha e tal. Tem gente que não quer passar por isso. E ok, não tem problema nenhum. Mas eu gosto também de fazer isso da forma que você falou aí. Primeiro conhecer, para depois filtrar e escolher um ou dois para enfim, traçar o caminho. Mas o que você achou depois de você abrir esse campo de visão? Como é que você começou a fechar isso, definir o que você queria fazer, o que você queria usar e tal, né? Quanto tempo durou isso? Então, vamos lá. Em fevereiro eu comecei, aí lá para agosto, setembro... Isso foi que ano? 2018? 2019. Comecei ano passado. Eu achava que... Quanto que eu encontrei contigo? Lá no Rio? Outubro ou novembro do ano passado. Foi outubro ou novembro. Eu achei que tinha sido há 2 anos atrás, mas tudo bem, então foi ano passado, ótimo. Beleza. Aí eu estudei esse tempo sozinho, testando 1000 indicadores, vendo vários setups, né?
ganhava. Comecei achando que era muito fácil, porque eu comecei ganhando pouco, eu fazia 85 operações, terminava o dia com R$ 40 positivo. Aí eu fui logo e falei, ó, esse dinheiro aqui do mercado vai virar equipamento. Aí comprei o mouse, logo falou, tá aqui o mouse que eu uso até hoje foi... Aí no dia seguinte eu perdi a 270, falei, pô, e o mouse que eu ganhei? Já devolvi mais um tanto. E fiquei nessa, né, de ficar quicando, de setup maravilhoso, e até descobri que isso não existe. E até esgotar o conteúdo gratuito que eu tinha acesso. Eu falei, cara, eu não estou evoluindo mais, eu parei. Hoje eu tenho tanta ferramenta que eu não sei o que me serve, né? É o que acontece muito no YouTube. Você vê tanto material que acaba sendo material demais. Aí você acaba não conseguindo filtrar o que é aquilo que te serve, aquilo que casa com você. E aí eu falei, pô, vou fazer um curso. Aí, se eu não me engano, o primeiro curso que eu fiz... Eu acho que foi de long and short. Fiz um curso de long and short, o método com a integração. Por que eu escolhi long and short? Porque tem muito a ver com matemática, né? Trabalha a parte estatística da coisa. E quando você começa a estudar um pouquinho, você fala, cara, é o modelo perfeito. A estatística vai falar, ó, isso aqui tá barato, isso aqui tá caro, vende o que tá caro, compra o que tá barato e espera o dinheiro entrar. E aí eu pensei que eu ia ficar rico. E não foi bem assim, né? Eu vi que não era tão fácil como parecia. Aí logo em seguida, que depois que eu fiz o curso de long and short, eu falei, vou fazer outro curso. E aí eu acho que foi o teu presencial, né? Eu falei, pô, vou fazer o curso presencial. Eu falei, André, eu quero fazer o teu curso, mas eu quero participar da mentoria. Qual que eu uso? Você fala, faz esse, tal. Me deu a dica, eu comprei o curso e fiz o presencial. Só que quando eu fui fazer o presencial... Eu já tinha, como a gente tem acesso ao módulo 1 e 2, né, quando você entra no curso, eu vi aquele módulo 1 e 2 200 vezes, até aquele troço ficar natural para mim, né? E antes de eu ver os módulos, tudo que eu consegui sugar da tua estratégia na internet gratuita, eu também consegui absorver bem. Tanto que antes de eu fazer o curso, né, foi antes de eu fazer o curso, eu já te mandava o e-mail com o título lá, né? Quem sou eu na fila do pão? Que foi a forma qual foi o meu pensamento, né? Para ficar dentro do contexto. Nessa época do ano, o André dava curso presencial, final de semana sim, final de semana sim. Uma hora ele estava em Goiás, outra hora ele estava em São Paulo, outra hora ele estava no Rio de Janeiro, outra hora ele estava em Natal. E eu falei, cara, esse maluco não tem tempo para estudar o que ele vai falar no domingo. Aí o que eu fazia? Pretensiosamente, eu rodava o mercado na sexta-feira à noite ou no sábado, tudo que eu achava que se encaixava na estratégia do André, eu fazia ali um apanhado, botava comentário do lado. Eu falei, pô, não vou mandar um e-mail para esse cara falando que sou eu. Ele, falou, quem sou eu, Flávio? Eu falei, vou pensar num nome qualquer, num título qualquer. Aí eu botei, quem sou eu na fila do pão, né? Aí mandei. Até que um belo dia, você falou o meu nome no domingo. O Flávio me mandou um e-mail aqui, ele estudou meus ativos aqui, viu o que se encaixava nas minhas estratégias. Flávio, pode fazer isso todo domingo. Aí, cara, tu deu asa à cobra. Eu falei, esse cara não vai ficar me mandando e-mail todo domingo e tal, não sei o quê. Tem domingo que eu nem vou ver o e-mail dele e tal, não sei o quê. Cara, aí passou, no outro domingo chegou, no outro domingo chegou, no outro domingo chegou, no outro domingo chegou. Aí eu acho que aí você foi lá no curso lá no Rio, não foi? Foi, exatamente. Aí depois que eu fui no curso do Rio, aí cheguei lá, não me apresentei, né? Vi você estava conversando com o pessoal, contando história. Cheguei lá, fiquei ouvindo e comecei a ouvir o primeiro dia. O primeiro dia acho que eu não falei nada, eu fiquei ali, perguntei uma coisa ou outra, mas fiquei quieto. Aí no segundo dia... eu acho que foi o Rodrigo que estava do meu lado, acho que foi. Aí eu conversando com o Rodrigo, eu tinha feito amizade com ele, eu falei, não, cara, eu sou o cara lá que às vezes manda e-mail para ele com os ativos. Aí tu escutou, aí tu, é você, aí tu levantou, a gente se cumprimentou e tal, e a partir daí a gente começou a interagir mais, né, lá no curso presencial. Foi assim que aconteceu. Mas como é que foi esse processo? O que você fazia para entender, não a minha estratégia, que seja, pode até ser a minha, mas para entender uma estratégia, para entender o pensamento, para a partir dali você pensar igual, para você desenvolver aquilo, para que aí a partir daí também, depois desse ponto, você consiga fazer as mudanças para que ela se pareça com a sua, por exemplo, né? Bom, primeiro, esse processo ele não acaba, né? Até hoje... Eu reassisto as suas aulas ao vivo quando você dá na mentoria.
Porque eu acho que o tempo que você tem de tela, ele é uma coisa que não se compra, né? É uma coisa que você ganha com o tempo. E eu tô novo de mercado, eu tenho 1 ano e 6 meses, 1 ano e pouquinho, né? Então, qual era a minha metodologia, cara? Eu revia aulas quantas vezes fossem necessárias. E eu sempre anotei, eu sempre gostava de parava o vídeo e escrevia, né? Quando a gente escreve, a gente absorve mais. Então, parava a aula, escrevia, parava a aula, escrevia. E assim e depois eu peguei o hábito de rodar o mercado, eu também acho que isso foi fundamental. Eu, 1 vez, 2 vezes na semana, eu rodava o mercado inteiro, gastava 3 horas do meu sábado ali, olhando ativo por ativo. Hoje em dia é um pouco mais rápido, mas nessa época era 3, 4 horas que eu ficava ali, rodando ativo por ativo e via, voltou nas médias, agora eu vou pro de 60, caraca, tem pivô, não tem? Até mesmo para eu entender o que era um pivô, demorou bastante. Eu não entendi pivô de primeira, assim, né? Que é uma coisa simples. É o primeiro movimento ascendente que vem contra a tendência, acabou. Ou descendente, né? Se for, né? E quando eu entendi pivô, eu falei, caraca, agora é só operar pivô. Assim, eu acho que as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Os estalos, eles acontecem aos poucos, né? A gente está no mercado de ações, né? A Bolsa de Valores, são as mentes mais inteligentes do planeta que estão ali, né? Você não está competindo com qualquer um. Então, você tem que se preparar, você tem que se dedicar, né? Hoje em dia, o que pega para mim, eu acho que é muito mais disciplina, às vezes é trabalhar a minha força de vontade, acordar cedo, de fazer uma atividade física para treinar a minha disciplina, né? Eu tenho esse hábito, eu caminho todos os dias, não é para emagrecer. Se eu emagrecer, ótimo, mas não é para isso. É só para treinar a minha disciplina. Eu quero ser disciplinado, eu quero caminhar todos os dias por disciplina, porque eu acho que eu sendo disciplinado na minha vida, eu vou conseguir transferir isso para as minhas operações, né? Não vou mexer no stop, não vou entrar no suporte, não vou fazer preço médio, o tipo de coisa que geralmente os erros que as pessoas geralmente cometem, né? De fazer essas coisas para tentar salvar uma operação. Bateu no stop, bateu, acabou, vida que segue, procurar uma operação nova e vamos que vamos. É isso aí. E aí, deixa eu te falar, você se encontrou aonde? Eu sei que você gosta do swing trade, eu sei que você tem um índice de acerto bom no swing trade e tal, mas eu percebo também a sua vontade de fazer operações day trade. Já se encontrou? Isso é mais difícil? Tá tentando se encontrar? Como é que tá? Bom, eu me considero um swing trader, né? Só te falar, no que você é bom? Swing trade, tá? Nas outras coisas, long e short, o milho também, eu não posso reclamar do milho, não. Foi a coisa que acho que me deu mais dinheiro até hoje foi o milho. Só que o milho ele depende de a estratégia que eu uso, né, que é uma estratégia específica para o milho, depende de uma disciplina muito grande e de saber aguentar o período de stop, porque como ele é muito direcional, quando ele pega a direção é lindo, igual ele deu uma perna agora aqui maravilhosa, mas quando ele fica ali, não sabe se vai, se volta, fica tomando stop, entendeu? E essa parte é a parte que dói. Então eu me considero um swing trader hoje, né? É a parada que eu faço que eu... Mas no milho também você faz esse tipo de operação? Swing trade também? Swing trade, tá? Só, até por causa da liquidez, a liquidez é menor e tal, então é swing trade também. O day trade, cara, é uma coisa que eu quero operar. Por quê? Eu escolhi, André, viver de mercado. Viver de mercado não é viver de day trade ou viver de swing trade, é viver de mercado. Tirar parte da minha renda daqui, né? Por quê? Porque é uma coisa que eu gostei muito, é uma coisa que eu me identifiquei muito, é uma coisa que me dá muito prazer. Passar um sábado estudando, para mim é mais prazeroso do que ver o jogo do meu time, né? A única coisa que eu tenho visto assim fora de mercado é Fórmula 1, que é um negócio que eu gosto muito também, e tá aqui no computador, então numa tela eu boto a Fórmula 1 rolando, na outra eu tô mexendo no gráfico, tô estudando. Então a única coisa que concorre comigo hoje em dia é a Fórmula 1. Então no day trade, cara, eu tô inconsistente, né? Acho que a palavra é essa. Eu tenho semanas que eu fico 6 semanas positivo, aí as 4 semanas seguintes eu fico negativo, aí eu fico uma semana positiva, outra negativa. Então eu tava até conversando com um amigo que acho que a evolução do trade ela funciona muito como a teoria de Down, né? Tem uma perna de tendência e uma de correção. A semana passada, para mim, foi a minha semana de correção. Eu estava desanimado,
não estava me dedicando aos estudos como eu já estava antes, né, de ficar vendo vídeo, vendo aula e fazendo backtest, fazendo anotação e planilhando para você ter a estatística, né, eu matemático, então eu gosto muito da minha estatística. Quando eu vejo lá que meu índice de acerto é 70%, o meu payoff é 1,8, eu falei, caraca, tá o melhor dos mundos, né? Então, o índice de acerto é 50%, o payoff é 2, cara, tá ótimo também, né? O que é payoff? Fala pro pessoal que tá começando aí. Payoff é o quanto eu ganho para cada real que eu ponho em jogo, né? Digamos assim. Essa é a forma mais que geralmente as pessoas explicam, né? Mas numa estratégia é muito difícil você ter taxa de acerto alta e payoff alto, né? Ou você tem uma taxa de acerto alta e um payoff médio, ou você tem um payoff alto e uma taxa de acerto pequena. No milho, a taxa de acerto acho que é 38%. O payoff é 2 e bordoada, 3 e bordoada. Então você tem que aguentar ali e ficar tomando estoque. Por isso que eu falei que é difícil. Então, o day trade, para mim, ele é o desafio, né? O desafio da vez, eu acho. Eu tenho me dedicado mais, eu tenho estudado mais. Hoje foi excelente. Hoje eu gabaritei o índice. Eu fiz 3 operações. As 3 foram perfeitas, só que no simulador. Por quê? Porque eu estou aprendendo. Então eu acho que às vezes eu alterno, né? Eu vou ficar no simulador, quando eu pego confiança eu vou para real. Às vezes eu tiro um valor mensal, esse valor aqui eu aceito perder. Bateu aquele valor, eu paro, ou continuo só no simulador. Se eu fiz dinheiro legal, virou mês, morreu, né? Eu não aumento a minha mão. Eu acho que eu estou num processo de aprendizagem. Porque no day trade, André, ele é bem diferente do swing trade. Swing trade, tá tudo parado ali. Uma notícia, ela não vai, de repente, acabar com uma operação minha, ela pode ali variar, descer, e depois o mercado pegar o rumo que tem que tomar e subir. No day trade, não. A coisa ela é muito mais dinâmica, né? Um momento que você entra, de uma notícia que você não está sabendo, que você não se preparou no dia, você não estudou, não viu que tinha payroll, não viu que tinha o Fed, você não viu que tinha ali um evento que ia acontecer, o teu dia vai por água abaixo. E eu acho que tem muito também de você entender o contexto, né? Eu vou operar o day trade, eu vou comprar aqui, mas eu vou comprar aqui. Qual é o contexto dessa situação? O que está a meu favor? O que está contra, né? No começo, eu nunca pensei em probabilidade quando eu ia operar day trade. Eu ia lá, vi o setup operado e acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando eu vou entrar no trade, eu penso, caraca, a probabilidade disso dar certo é maior ou menor? É maior ou menor, né? Eu tento pensar assim, eu boto a probabilidade como uma das variáveis. E isso tem me ajudado. Desceu aqui, corrigiu nas médias, tem um suporte logo embaixo. Se romper, não tem nada em cima que vá segurar esse preço. Se romper, esse trade aqui tá bonito, eu acho que eu vou entrar. E aí eu vou e tomo minha decisão. Não, antigamente não, era aquele negócio, cruzou linha, fez pivô, entrou. Hoje em dia eu tenho um feeling, né? Tô ganhando um feeling que é tempo de tela. Só tempo de tela que dá esse tipo de situação. O pessoal tá falando bastante de simulador, pessoal. Deixa eu dar minha opinião sobre simulador, acho que o Flávio vai entender, né? Quando a gente fala de simulador, cara, eu vejo muita crítica ao simulador e eu acho que não se justifica, né? E aí eu lembro muito do simulador de corrida, Flávio. Eu sempre usei há sei lá, 15 anos atrás, eu me lembro de ter um simulador chamado R-Factor, cara, você tinha pista do mundo inteiro e tudo mais. Eu não sei se você conheceu ou não e tal. Meu irmão era viciado nisso, era um cara que corria bem, eu não. Meu pai também é um cara dedicado pra caramba e tal. E aí o que acontecia? Cara, tinha um diabo de uma curva que eu não conseguia fazer no tempo que eles faziam. Então como é que eu conseguia fazer aquela curva de um jeito que funcionava? Na entrada da curva, eu enfiava o carro no meio do mato, entendeu? E conseguia não precisar desacelerar, como se eu não quisesse, isso eu teria. E acabava que de vez em quando, né, eu rodava e batia o carro, mas de vez em quando eu passava e conseguia fazer a volta mais rápida, largar na frente e tudo mais, né? Bom, beleza, cara. Isso no simulador é lindo, né? Agora, se fosse eu com o meu carro na vida real, você não vai fazer isso, cara, porque se o carro rodar e bater, você corre de morrer, né? Bom, o que acontece? Por que eu falei isso? Porque você vai para a vida real, e aqui falando de bolsa, o cara chega no simulador e compra 10 contratos, né? E aí o preço cai
300 pontos. Ao invés de ele zerar, ele compra mais 10. E aí, se caiu mais 100 pontos, 200 pontos, ele compra mais 50. Daqui a pouco ele está com 1.000 contratos comprados. E aí o mercado sobe 70 pontos, ele sai ganhando. E aí ele fala, tá vendo? Ó, ganhei dinheiro no simulador. E aí, cara, é a mesma história do cara que minha no simulador de corrida, enfiando o carro no meio do mato para sair mais rápido na curva. Quer dizer, isso não vai funcionar na vida real. Agora, se você simula no simulador condições reais, seja pilotando um carro, seja na bolsa, aquilo te ajuda muito. Você só não tem no simulador emoção, né? Porque chegar na curva a 140 ou 150 ou a 200 e tantos por hora, como em Monza, é uma coisa no simulador, é outra coisa completamente diferente dentro de um carro, né? A 200 e tantos por hora. Mesma coisa no trade. Você está ganhando um trade com 5 contratos ou 3 contratos, 300, 400 pontos e não zerar porque não chegou teu alvo, ou tomar um stop perdendo 300 pontos e reagir bem àquilo, você só vai descobrir como é que funciona se você tiver com o teu dinheiro valendo, né? É a parte que falta, é a parte emocional. Mas começar por ele é super legal, cara. Por quê? Porque evita que você cometa alguns erros que a gente comete quando está iniciando, né, Flávio? Mandar a ordem de compra na hora que era venda, mandar a ordem de venda na hora que era compra, pular stop, pular entrada. Tudo isso que vai acontecer contigo, porque aconteceu comigo e vai acontecer com todo mundo, você pode fazer isso enquanto não está valendo nada e deixar para colocar dinheiro real, começando com muito pequeno, tá? Depois, né? Então, depois de um tempo, depois de 3 meses, né? Então, eu acho que o problema do simulador é isso. Agora, provavelmente você simula no simulador condições que acontecem na sua conta real. É isso, Flávio? Sim, no simulador eu vou ali com o tanto de contrato que eu suporto, né? Com tamanho de risco que eu aceito perder também, né? Eu não vou botar um risco lá financeiro onde que eu não aceito, então eu faço ali o cálculo, igual você faz, né? E você passou a fazer agora nas suas operações day trade. E planilho. Eu também gosto de planilhar. Por que é interessante planilhar? Porque na minha planilha, eu fiz lá, né? Tive que aprender um pouquinho de Excel, aprendi muita coisa de Excel, sendo trader. A minha planilha é minha, fui eu que fiz, não peguei uma planilha pronta. E lá eu consigo ver payoff, a taxa de acerto, qual é a estratégia que eu acerto mais, qual é a que eu erro mais. Uma estratégia que eu elaborei, né, usando nuvens de Shimoku, eu vi se ela era eficaz ou não, mesmo sendo no simulador. E outra coisa que você conversou com o Leandro aqui, né, o nosso monitor, é uma coisa que ele fala, eu não tenho hábito, mas eu vou passar a fazer. Ele, além de, às vezes, quando bate o stop loss dele lá, financeiro do mês, ele para e vai para o simulador, ele faz replay de mercado. E o replay de mercado é uma parada bacana para você ajustar o teu stop. Pô, meu stop está muito pequeno, preciso aumentar um pouco mais. E ali você tem como termômetro, porque você simula um pregão e consegue ver ali se teus parâmetros ajustados, depois da tua estatística criada, fazem sentido, entendeu? Então, eu acho que eu entendo, sim, que a conta real, ela tem esse quê de emoção, esse negócio, pô, tô ganhando, tô rico, tô pobre, né? Você vê lá, subindo um pouquinho, caraca, esse dinheiro já é meu? Não é. Você tem que entender que aquele dinheiro ali, ele vai ser teu quando você transferir da corretora para sua conta física, né? Porque enquanto estiver na corretora, o dinheiro não é meu, porque senão eu enlouqueço, vou ficar sofrendo, né? Isso não é para ser sofrido, é para ser interessante, é para ser motivador, né? Tem um desafio intelectual por trás, né? Porque é uma coisa muito difícil, é uma coisa complexa. Então, um dos meus praquês, né, em fazer day trade é o desafio intelectual. Eu vou conseguir, pode ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. É bacana você conversar com o Léo falar, eu demorei 4 anos para conseguir consistência. Conversar com o Bertani, que eu tenho conversado muito, eu demorei 2 anos e meio, 3 anos. Pô, então eu tô novo ainda, tenho 1 ano de day trade, 1 ano e meio, então tô tranquilo, eu não tô com pressa, só que eu queria fazer bem. Exatamente. E não tem nenhum problema, cara, se a gente chegar depois de 1 ano e meio e falar assim, cara,
isso aqui realmente não é para mim. Eu sei fazer bem o swing trade, eu sei fazer bem negociação com contrato futuro de milho, vou continuar fazendo minhas operações e vou ter que aumentar a mão aqui, né? Porque day trade não é para todo mundo, assim como qualquer profissão, não é todo mundo que vai ter sucesso, não é todo mundo que vai conseguir se virar com aquilo, né? Eu, por exemplo, seria um péssimo médico, eu tenho medo de sangue, né? Eu não sei como é que eu ficaria, né? Se eu erro a operação, dane-se, eu tomei stop. Esses dias eu conto aqui, já contei umas 3 vezes. Eu estava comprado em mini contrato de S&P 500, daqui a pouco eu vi lá o Dow Jones, um gráfico mais bonito, entrei no gráfico cheio, o primeiro tick que deu para baixo eu estava perdendo $400, que eu percebi que eu estava com o contrato cheio de Dow Jones. Então, isso faz parte. Agora, enfim, até me perdi no que estava falando aqui. Então, você descobrir que aquela coisa não é para ti, ótimo, tá? Só que o que você não pode é perder todo o teu dinheiro, como um monte de gente faz aí para descobrir isso, né? Mas, Flávio, deixa eu explorar um pouco mais essa rotina de estudos e eu acho o seguinte, o day trade é para uma minoria, né? Porque a maioria tem o seu trabalho, tem a sua rotina, tem os seus afazeres, enfim, né? E não vai ter tempo de ficar durante o dia inteiro na frente do computador para fazer operação. Agora, o swing trade é uma coisa que, mesmo para o cara que tem trabalho, para o cara que tem uma rotina, né? Para a dona de casa, que tem 1 milhão de coisas para fazer, ainda mais na quarentena, que tem filho em casa e tudo mais, ou para o dono de casa, que faz a mesma coisa hoje em dia. Qual que é a tua rotina, né? O que você estuda? Eu sei que você é um aficionado, né? Mas para uma pessoa normal, o que você acha que seria interessante, que daria para entender como é que está o mercado e passar a partir daí fazer boas operações? Mas você fala de swing trade ou de day trade? Não, de swing trade. Tá. Já falamos demais de day trade aqui, tá louco? O pessoal de day trade tá todo super animado, mas só voltando um pouco pro assunto de swing trade. Eu acho que no nosso caso aqui do mercado, e como o nosso foco, né, o que a gente opera, o que a gente acredita é análise técnica, você estudar os conceitos principais. Para mim, o que é um pivô, eu acho que tem muita gente que não sabe o que é um pivô, então você entender bem o que é um pivô, né, como ele funciona, como ele se forma, o que precisa acontecer para formar um pivô, eu acho que isso é muito importante. Uma das principais ferramentas da estratégia que a gente usa. Outra coisa é você entender, traçar as linhas de tendências que precisam ser traçadas nos gráficos previamente, né? Porque não é uma coisa que você descobre no dia. Hoje mesmo tocou o meu alarme aqui, que eu botei um alarme no meu celular, de 3 em 3 meses eu varrei o mercado para fazer os meus estudos, né? Então, isso também é importante. Eu tenho por hábito traçar suporte, resistência, bipolaridade, regiões de briga, né? Então você olha o meu gráfico lá, você vê tem uns retângulos rosas, tem uns retângulos brancos, né? Tem uma linha azul, tem uma linha verde. É tudo porque eu já deixo um cenário pré-estabelecido, né? Então, rotina de estudo, eu acho que o cara que quer, André, o cara que quer viver, disso, ele tem que estudar muito. O cara que só quer operar esporadicamente, ele pode estudar menos, durante o final de semana ali. Agora, o cara que quer ser profissional do trade, ele tem que se dedicar, ele tem que se esforçar, ele tem que arranjar o tempo que ele não tem. Assim como você achou na sua época, eu lembro que você fala que você estudava no fundo da casa, do lado da lavanderia. Se você olhar para trás desse telefone aqui, é a lavanderia da minha casa. É onde fica o meu quartinho, onde que eu estudo, entendeu? E hoje eu estudo menos, mas no começo eu estudava 8 horas por dia, casado, tendo 2 filhos, trabalhando em 4 escolas. Como é que eu fazia isso? Não sei. Eu deixava de almoçar, eu deixava de lanchar, eu não ia para a sala de professor, eu ficava dentro da sala de aula estudando, revendo coisa, né? O trajeto de uma escola para outra, eu botava um áudio para eu ficar ouvindo, eu vivia aquilo, respirava aquilo, né? Para poder realmente evoluir. Eu acho que ninguém evolui esperando cair do céu. Eu acho que tudo que eu tenho, tudo que a gente vivencia é reflexo do que você correu atrás, né? Do que você se dedicou, do quanto você quis para conseguir aquilo. Hoje eu me vejo nos domingos à noite
dando aula com você e é surreal para mim isso. Eu nunca almejei isso. Eu vou começar a estudar análise técnica, porque eu quero dar aula com ele. Cara, não foi. A coisa foi acontecendo. Foi acontecendo por quê? Porque eu me esforcei pra caramba. Eu abri mão de muita coisa, abri mão de muito jogo do Flamengo, abri mão de, às vezes, ficar com a minha esposa. Mas posso falar? O jogo do Flamengo de um ano pra cá até que vale a pena, né, cara? Mas, cara, nos últimos 20 anos, valeu fazer qualquer outra coisa do que assistir jogo do Flamengo, cara. E eu sou flamenguista também, então, porque o timezinho que era encardido pra ganhar era difícil. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que você falou, eu até lembrei. Eu adoro olhar para trás, eu sempre tive muito medo de não saber. Assim, a coisa que eu tenho mais raiva, eu esqueci a palavra, de esquecer quem me deu a mão lá para trás. Tá? Então eu gosto muito de olhar para trás e, sabe, lembrar de pessoas que foram importantes, de lugares que foram importantes, de coisas que a gente viveu e tudo mais e tal. Esses dias eu voltando lá do interior de São Paulo, eu passei, eu sempre passo perto do lugar onde eu morava quando eu comecei, que eu te falei do negócio do alpendre e tal, não sei o quê. Aí esses dias minha esposa, minha filha, eu entrei nessa rua, acho que é aqui, né? Porque faz tempo, era um bairro, as ruas eram todas iguais e tal. E aí eu lembrei, chama Rua Wellington Queiroz de Oliveira, né? E eu passei em frente desse lugar que a gente morava quando eu comecei, e era isso mesmo. Você tinha uma lavanderia e um quartinho, né? O interior do estado, né? Em Taubaté, eles chamam de edícula. Toda casa, no fundo, tem um quartinho que é de deixar a coisa arada que não se usa e tudo mais e tal. E lá eu montei meu primeiro escritório, né? Eu me lembro, cara, que foi um parto convencer minha esposa de que eu precisava de uma TV. Na época era de plasma, né? Que era TV de tela plana, quando na verdade na sala de casa tinha uma TV que pesava mais do que um Uno, né? Porque aquelas TV de tubo e tal. A primeira TV de tela plana que teve em casa foi nesse escritorinho e tal. Eu me lembro disso com a saudade e tal. Porque era o início da vida, no início da vida de qualquer um é muito difícil, muito complicado, você tem que estudar que nem um doido, o dinheiro demora a vir, né? Primeiro você aprende, você passa por um processo inteiro e tal, não sei o quê, mas como era gostoso, cara, a adrenalina de estar fazendo as primeiras operações, de ver a coisa se encaixando, né? Porque é uma coisa que parece que não tem encaixe, né, cara? Parece aquele cubo mágico, aquilo não vai e tal, e daqui a pouco, cara, quando você percebe, as coisas começam a se encaixar. Era muito legal, e eu fiz isso há poucas semanas. Aí essa semana a gente gostou tanto, Flávio, você sabe que eu tava por lá, eu não tenho o que fazer. A gente foi visitar os lugares que a gente morou lá em Taubaté. Eu morei em vários lugares e tal, não sei o que. A gente foi visitar com a minha filha e tal, esse final de semana, inclusive, alguns lugares. Mas só para complementar. Então você acha que o seguinte, cara, o cara quer fazer só isso, é um estudo e tudo mais e tal, não sei o que. Mas o cara que quer... eu tô vindo da renda fixa. A renda fixa é um lugar que já foi legal, hoje não tá tão assim mais, então eu preciso complementar esse ganho que antes eu tinha com a renda fixa com algo um pouco mais arrojado. Ele pode colocar o dinheiro em fundo de ações, pensar em ações por longo prazo, ele pode também pensar nessa questão do swing trade, né? Que é um tipo de operação que, no meu entendimento, também é adequada para quem tem esse perfil, desde que feita depois de um tempo de aprendizado. Você acha que é possível, então, esse cara com esse perfil fazer essas operações? Perfeitamente. Eu acho que, assim, analisando como é que funciona, né? Você tem análise técnica, que no meu ponto de vista é a coisa mais fácil de todas. Você tem a disciplina, correto? De fazer sempre a mesma coisa ali. E você tem o gerenciamento de risco, né? Que são disciplina em parte emocional e gerenciamento de risco, né? Essas duas são mais complicadas. Então, se o cara tá adaptado a ser disciplinado, a seguir regra bonitinho, ele não tem por que ele ter medo da Bolsa de Valores, né? É uma coisa onde que você vai comprar uma ação, mas no nosso caso, você não vai perder. Botei 15 mil numa ação. Você vai perder ali uma parcela daquilo, 1%, né? Dependendo do risco que você correu. Eu acho que as pessoas entendem que é perigoso porque eu vou perder meu dinheiro todo. Não vai. A Vale não vai fechar amanhã. O Banco do Brasil não vai falir, o Bradesco, né? Então, quando você consegue estruturar bem a parte de análise técnica, pega um tutor e entende como é que é a cabeça dele, o processo dele, e uma estratégia vencedora, né? Tem que procurar alguém que te mostre que a estratégia dele é eficaz. Não é o cara que fala, é isso aqui e dá certo. Por que dá certo? Me mostra por que dá certo.
Você tem isso planilhado? Você tem a estatística disso? Você tem... Quanto é que você ganhou nesse período? Porque você falar que dá certo é muito fácil. E a parte de ser disciplinado, de estopar quando tiver que estopar, não fazer preço médio, não sair da operação antes do tempo, né? Você conseguir ter o emocional, o equilíbrio de entender, igual eu estava imovido. Eu estava imovido agora, que foi um estudo que eu fiz há 2 semanas atrás. O troço deu a entrada, subiu e só ficou embaixo. Quase estopou, voltou. Hoje ela me deu saída parcial. Eu tive a calma de esperar para ver o que ia acontecer. Eu não estopei logo, entendeu? Então, isso é uma parte que a pessoa precisa ter domínio. E o controle de risco, né? Você saber que você precisa, quando ganhar mais do que quando você perde, para a matemática poder fechar, a matemática poder casar ali. Eu acho que isso é para qualquer pessoa, cara. Basta se dedicar um pouquinho, estudar final de semana, a pessoa consegue aí um ganho absurdamente maior na renda variável do que na renda fixa. Alguém falou essa coisa de quase estopar e voltar e tal, não sei o quê, lembrar de Taesa, né? Tá aí parada. Nada tá mais de lado no mundo do que Taesa, né? Mas enfim, daqui a pouco anda, né? Cara, que legal. E você sabe que o Flávio, disso tudo que você falou, independente se é operação de longo prazo, se é de... Porque tem muito cara que fala, não, para mim é pro longo prazo, né? Mas chegou na época da pandemia aí, o cara abriu o home broker dele lá, tava perdendo 10% por dia, o cara zera tudo. E, velho, antes, quando você fazia essas besteiras e perdia lá 15, 20, 30% do capital porque você fez a coisa errada no momento errado, em 2 anos e meio você recuperava na renda fixa, né? Agora acabou. Se você perder 30% do seu capital, vai levar 15 anos para você recuperar isso na renda fixa, né? Então, é um tipo de erro que não tem mais perdão. Já teve aqui no Brasil, tomara que nunca mais tenha. Porque se tiver, significa que a gente deu errado, né? Mas, enfim, o cara vai entendendo tudo isso, não vai cair nessa balela de que aqui é tudo rápido, fácil, que você vai ficar milionário e tudo mais e tal. E aí ele vai escolhendo um método de análise e vai saber gerenciar o risco. A gente fala sobre isso e parece ser coisa de outro mundo e não sei o que e tudo mais, enfim, né? Mas não é. A gente vai fazer do dia 21 ao dia 24 no YouTube, e eu vou fazer, né, uma preparação da galera que deseja entrar na próxima mentoria, passando muito conteúdo que eu considero importante. E um desses dias a gente fala só sobre gerenciamento de risco. Então, quais são as contas que você tem que fazer em todo trade que você vai iniciar para que você, cara, leve o seu barco para onde você quer que ele vá. Não pode ser o barco ficar à deriva e para onde ventar você vai. Não, você que resolve para onde vai ter o barco. Tua vela tá lá estiada e você vai levar ele para onde você quiser. Isso também é uma coisa que se aprende. Eu acho que o mais desafiador é a parte emocional, porque a minha parte emocional, ela reage de uma forma diferente da sua, diferente de cada um dos 200 que estão aqui, né? Tem gente que se desespera, tem gente que chora, tem gente que não vou estopar, tem gente que sai muito cedo das operações porque tá ansioso e acha que vai voltar e tudo mais, né? Isso é o que é mais subjetivo. Isso eu tenho horror, cara, porque eu, você, o Bertani, nós somos todos exatas, né? Então é difícil da gente compreender isso, né? E difícil até de dizer como é que você vai fazer para ter um bom equilíbrio emocional. Eu consigo dizer como é que eu fiz para ter esse bom equilíbrio emocional. E você? Aliás, como é que fez? E deixa eu te perguntar uma coisa. Acreditar que aquilo no longo prazo vai dar certo, porque você planilhou e sabe como é que é, ajuda nesse processo de ter um bom equilíbrio emocional? Bom, vamos lá. Completamente, né? Eu acho que uma das coisas que eu me apoio muito são das minhas estatísticas. Principalmente de swing trade, porque antes de eu botar dinheiro, eu pegava, né? Antes de você fazer a sua planilha, eu fiz a minha. Eu ia lá no site da Rico, via as tuas indicações, planilhava e via o quanto dava certo, o quanto dava errado as tuas indicações. Os meus estudos, numa época também eu planilhei muito, mas dependendo do tanto de ação que você põe, fica muito difícil controlar, porque, né, o dinheiro é infinito, você sai botando um monte de ação. Então, ajuda muito. Eu acho que essa parte de você planilhar, ter um controle ali estatístico das tuas operações, ela te dá assim, porra, eu tô perdendo nesse agosto, um mês difícil. Caraca, mês de agosto foi difícil. Mas eu sei que no longo prazo, nesse 1 ano que eu tenho catalogado de swing trade, eu ganho mais do que eu perco. Então, tudo bem, eu vou devolver um pouco o mercado em agosto, em setembro eu vou pegar um pouquinho, em novembro, dezembro, tanto faz. Eu sei que no longo prazo, eu tendo a ter mais gains do que loss, né? Eu tendo a ganhar mais dinheiro do que perder, óbvio, se eu não fizer nenhuma besteira.
Eu segui ali a risco, o gerenciamento de risco e fazer as operações do jeito que elas devem ser feitas. Em relação à minha disciplina, André, tem um livro que eu já li ele umas 5 vezes, né? Não sei se foi você que indicou, porque você gosta muito desse livro, que é O Poder do Hábito. Mas eu já li, eu comprei esse livro, eu tenho ele físico quando não está aqui, eu tenho ele digital, comprei 2 vezes o mesmo livro, e é um livro onde o que eu fiz? Eu peguei aquele livro, peguei as coisas mais importantes que eu achei e fiz um resumo teórico. Escrevi, digitei no computador. E gravei um podcast, deu falando aquelas coisas que eu achei importantes para mim, algumas coisas modificadas, alteradas para o trade, né, em relacionado a pequenas vitórias, né, o poder de você ter força de vontade, que é treinável, né, a disciplina, que é uma coisa que você treina. E eu escuto, antes eu escutava diariamente, né, quando eu ia caminhar em volta da minha casa, eu sempre escutava pelo menos uma vez no dia. Hoje em dia está um pouco mais bagunçado, mas vira e mexe eu escuto. Então, a minha disciplina, eu busco muito desse livro, O Poder do Hábito, né? Então, eu fiz um resumo ali bacana e ele me ajuda nesses momentos mais difíceis. Legal, muito bom. Cara, que bom papo, velho. Você sabe que aqui, ainda bem que agora eu consigo ver, porque nos primeiros, daqui a pouco, assim, a gente tava lá batendo papo, conversando e tal, chegava só, falta 1 minuto. Daqui 1 minuto eu vou encerrar esse negócio aqui, acabou, né? Agora eu fico vendo o tempo aqui, eu tô vendo que tá acabando, então a gente vai para as considerações finais aqui. Cara, que legal. E, Flávio, você se encontrou, quer dizer, hoje você é professor, neste momento até virtual, né? Divide seu tempo com trade, mas você se encontrou, é uma coisa que você se vê fazendo por muito tempo? André, é uma coisa onde eu deposito a minha aposentadoria. Daqui a 10 anos eu quero estar financeiramente aposentado, não que eu vá parar de trabalhar, mas daqui 10 anos, né, é o prazo que eu acho interessante, vai ser aquilo de, não quero mais trabalhar, eu quero ter um quantitativo financeiro que garanta a minha velhice, minha e da minha esposa e a educação dos meus filhos até o fim dos dias. Então, eu peguei isso como profissão, eu me apaixonei pelo mercado, é uma coisa onde que eu me identifico completamente, é uma coisa que eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, de todas as opções, long short, tudo, né? Não é só swing trade, day trade. Então, me vejo fazendo isso pro resto da vida, cara. Eu acho que me espelho em você, né? Nos outros professores que eu também estudei, né? Eu gosto muito do Igor, eu acho o Igor... Eu vi a entrevista dele, eu achei sensacional. Aquela mesa redonda que fez você, o Bizzy, o Igor também, achei bem interessante, né? A analogia do Igor em relação ao mês de fechar negativo. Enfim, eu me espelho nessas pessoas e vejo que é possível, é viável. E depende muito mais de mim, da minha força de vontade, da minha disciplina, né? Da minha capacidade de ser focado naquilo que eu estou predestinado a conseguir. Tá, agora tem um negócio que ainda está muito mal contado da sua história, e eu queria fechar com isso. Você está sempre fazendo transmissão com violão ali atrás, mas eu não sei se você toca de fada. Será que sai alguma coisa desse violão aí? Cara, eu tô enferrujado. Eu já tive banda, de punk, eu já tive banda de pop rock, mas ali é mais enfeite. Tem um baixo, tem um violão e tem uma guitarra, né? Mas é mais enfeite, não tem... Não sai nada. Não sai nada. Assim, ao vivo, para 200 pessoas, não sai nada. O dia que você vier aqui na minha casa, passar um final de semana aqui, aí a gente brinca. Pô, eu tava quase pegando o meu aqui também pra gente fazer um encerramento. Não sai nada. Pô, então, pessoal, tentei aí. Não teve jeito aí, né? Então, beleza. Mas, vamos fazer o seguinte, cara. A gente vai fazer essas lives aqui até final do mês, aí, todos os dias. Depois, depois quando começar outubro, né, que a gente for fazer só 2, 3 vezes por semana, numa sexta-feira em que eu tiver já sextando e tudo mais e tal, eu e o Flávio aqui, Flávio, uma hora ficar online aqui, cada um com o seu, a gente combina aí e ensaia uma música pra gente tocar com o pessoal, pode ser? Beleza. Legal. Pessoal, cara, que legal o papo, Flávio, valeu, muito obrigado. E cara, porra, você é um cara dos mais dedicados que eu encontrei no mercado, e eu acho que esse mercado não é dos mais... Você falou das mentes mais inteligentes do mundo, mas na verdade são os mais dedicados, os mais estudiosos e os mais disciplinados que vencem. Por isso que todo mundo aqui tem chance, né?
Você falou um negócio que eu escutei do Nelson Lee, que é o sucesso, ele é treinável, né? Então, a gente quando treina, né, cara, a gente fica muito mais... Assim, eu não posso te garantir que você vai ter sucesso, mas eu posso te garantir que fica muito mais fácil ter sucesso quando você se dedica àquilo que você quer ter sucesso, né? Então, parabéns, eu acho que por conta disso, né, eu entendo que você está no caminho certo. E desejo para ti todo o sucesso do mundo. E valeu pela ajuda, viu? Que nada. Você sempre fala de gratidão, né? E eu sou extremamente grato a você por todas as oportunidades que você tem me dado, de dividir sala de aula com você, de dividir o seu conhecimento de forma gratuita, de forma remunerada e não remunerada, né? Os cursos te remuneram, mas você faz muita coisa de graça. Hoje você abriu o teu fluxograma para quem quisesse ver no Bom Dia Mercado, e eu acho que a gente é recompensado, né? Eu acho que quando a gente ajuda, a gente é ajudado, e eu sou muito grato a você. Você é um cara que um fechamento mesmo, que eu gosto demais e torço sempre pro seu sucesso, né? E tem como espelho, meu mentor, né? Sou o que sou, estou aqui graças a André Moraes. Imagina, mas a sua dedicação. Mas enfim, é isso, cara. Daqui a 20 segundos o negócio vai acabar compulsoriamente. Então, valeu, um abraço. Pessoal, amanhã a gente tá de volta aqui às 6 da tarde. Falou, gente. Valeu, Falou, um abraço, cara.